Estudantes da Rede Municipal de Paulista, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é: e o tempo passa? Será que o tempo realmente passa? Você já viu o tempo passar ou já percebeu durante o seu dia a dia que as horas passam? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse assunto. E o nosso objetivo principal é compreender a importância da invenção do relógio para a humanidade. Hoje nós vamos conhecer diversos tipos de relógios que já existiram, alguns que ainda existem também. E fica até o final da aula porque você vai amar o nosso desafio de hoje. Pois bem, como podemos saber que o tempo passou? Quais são os objetos ou os instrumentos que você usa aí na sua casa para saber que o tempo passou? Geralmente a gente observa um relógio, né? A gente pode até observar o sol, observar a lua. Tem atividades que a gente realiza quando está durante o dia. Ir para a escola, brincar, tomar café da manhã, almoçar. Já tem atividades que a gente só realiza quando está à noite, que é se preparar para dormir, fazer o nosso jantar. E antigamente as pessoas usavam o sol e a lua para poder observar o tempo, porque até então não existia relógio, não tinha nenhum celular para você marcar o tempo. E eles precisavam desses seres celestes para poder observar. Durante o dia, o ser humano saía para caçar, para fazer suas atividades, construir as suas moradias. E quando estava chegando o período da noite, era o período em que eles se recolhiam para poder descansar, para poder dormir, porque também não existia energia elétrica. Então, tudo que tinha de ser feito, tinha que aproveitar a luz do sol. E com o passar do tempo, surgiu essa necessidade de marcar o tempo, de marcar as horas, de entender quantos dias se passaram, de criar calendário. E a nossa aula de hoje vai focar no relógio, tá? E nessa imagem aqui, já temos alguns modelos de relógio que surgiram durante o passar do tempo. Temos o relógio de água. Você já ouviu falar nesse tipo de relógio? Ele existe há muitos anos. Relógio de ponteiro, que é o que a gente tem mais costume de ver na nossa casa. Ampulheta, que marca através de uma areia dentro de um objeto quanto tempo vai estar passando. Relógio de pêndulo também. São diversos modelos que surgiram em tempos diferentes. E todos eles com o objetivo de marcar o tempo, de poder entender como os dias passam. A gente só sabe quando faz aniversário devido a essa marcação de tempo. As pessoas costumam marcar com outros modos também, como o calendário, por exemplo, tá? Agora observa bem aí esses modelos de relógios que eu trouxe para vocês. E tem algumas perguntas aí na tela. De que material é feito? Faz uma análise aí nesse primeiro relógio, nesse relógio digital. De que material será que ele é feito? Para que serve esse relógio? Como é que ele funciona? Quem é que usava ou quem é que faz uso desse objeto? Ele ainda é usado? Onde podemos encontrá-lo? Então, vamos fazer uma análise. Observa bem. Nós temos aí 4 modelos de relógio. Será que algum deles as pessoas ainda usam hoje em dia com muita frequência? Dá uma observada aí. Tem algum desses que ainda é usado?
Onde será que a gente pode encontrar? Bem, os relógios mais atuais que a gente vê aqui é esse de ponteiro, que recebe esse nome justamente porque tem os ponteiros para marcar as horas. E o digital. Já esses outros dois, que é o relógio de sol e a ampulheta, dificilmente as pessoas usam hoje em dia. Servem mais como um objeto decorativo e que faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa história. E olha só o que essa pessoa está se perguntando. Tenho tanta coisa para fazer, brincar, estudar, jogar, falar com os amigos. Como é que você aí na sua casa faz para organizar o seu tempo? Será que a gente pode fazer as coisas no decorrer do dia de qualquer forma? Ou será que a gente tem hora para tudo? Provavelmente e geralmente na nossa casa a gente tem hora para tudo, né? Hora de acordar, se organizar para ir para a escola, hora de brincar, de ajudar a mamãe nos afazeres de casa, hora de sair na rua para brincar também, né? E o relógio, ele serve para nos ajudar justamente nessa organização do tempo. Saber se está perto de ir para a escola, está perto da hora do recreio. Todo mundo gosta da hora do recreio, né? Quando a gente está na sala, fica perguntando, está perto do recreio? E o professor geralmente olha o relógio e informa, né? Falta tantos minutos ou faltam tantas horas. E por isso que o relógio ele tem essa importância no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma rotina, organizar nossas atividades, para que a gente possa fazer tudo o que tem que ser feito em seu determinado tempo. Agora vamos conhecer um pouco sobre os tipos de relógio que existem. Primeiro que eu trouxe para vocês é um relógio de sol. Alguns historiadores afirmam que ele foi um dos primeiros relógios que existiam. Foi criado há muito tempo e ele precisava da sombra que o sol fazia nesse objeto para marcar as horas. Mas tinha um porém. Quando chegava a noite, as pessoas não tinham como marcar o tempo, não tinha como saber qual era a hora. E também não tinha uma precisão certa, porque dependendo da época do ano, da estação do ano, o sol ele vai ter horas diferentes para se pôr e para nascer também. E olha esse modelo que eu trouxe. Aí na sua casa você pode construir um relógio de sol. Pode estar utilizando um papelão ou um pratinho. Colocar aí um objeto que pode ser um lápis. Fazer a marcação correta dos números, tá? Porque os relógios, eles vêm do número do 1 até o número 12. E observar pela sombra do sol qual hora provavelmente deve estar sendo marcada. Mas lembre-se, esse relógio de sol, ele não tem tanta precisão como os relógios que a gente usa atualmente, tá bem? Vamos conhecer mais um modelo? Relógio de água. Confesso para vocês que eu nunca vi de perto um relógio desse. E eu trouxe 3 modelos, ó. E ele funcionava mais ou menos assim. Usavam 2 vasos, que podiam ser 2 jarros também, e fazia um furo em um desses vasos. E o tempo que a água demorava para cair no outro recipiente, eles marcavam como se fosse uma precisão. E aí as atividades que eles iam realizar era marcada de acordo com esse tempo que a água levava para percorrer de um recipiente para o outro. E com o decorrer do tempo também foram sendo criados outros modelos de relógio de água, tá? Bastante antigo. Outro modelo é a ampulheta, que serve mais ou menos assim. Um recipiente de vidro, coloca-se areia em uma parte e quando ele vira, aquela areia que vai caindo lentamente marca um tempo também. Porém,
não é bem exato marcar as horas como um relógio. Ele serve, por exemplo, você pode fazer assim. Vai ter uma brincadeira e aí você pode construir como esses modelos que eu trouxe para vocês, e o tempo que aquela areia cair do outro lado é o tempo que a brincadeira vai durar. Era mais ou menos assim que as pessoas faziam. Se você assistir alguns filmes ou até alguns desenhos, você vai observar muito esse objeto. E geralmente eles usam para marcar até quando uma pessoa pode realizar determinado tipo de atividade. Mas ó, a areia não deve cair muito rápido, tem que ser lentamente, para que dê tempo de fazer muitas coisas. E, bem parecido com o relógio de sol, você também pode confeccionar aí na sua casa utilizando garrafa PET. Olha só quantos modelos eu trouxe para você. E aí você pode decorar e utilizar para fazer diversas brincadeiras. Vale aí utilizar bastante a sua imaginação. Relógio de pêndulo. Nome estranho, né? Mas ele recebeu esse nome justamente porque tinha um pêndulo que ficava fazendo a marcação do tempo. Também é um relógio bastante antigo, foi criado há muitos anos atrás. Atualmente ele serve como um objeto decorativo, porque quando um relógio dessa forma ele é quebrado, as pessoas hoje em dia não sabem mais ou menos consertar. Pelo devido tempo que ele foi criado, não se tem tantas pessoas que entendam sobre ele. Mas se você observar, ele é feito com bastante detalhes, bem grande e pesado também. E para se ter um relógio desse antigamente, tinha que pertencer a uma classe alta, porque nem todo mundo podia ter um relógio em casa. Olha só, hoje em dia, a gente consegue encontrar relógio em todos os lugares que a gente frequenta. Relógio de pulso. O nome já diz, né? Ele serve para ser colocado no pulso. E tem uma história bastante interessante. Antes se usava muito o relógio de bolso. E aí, com o passar do tempo, as pessoas não podiam retirar aquele relógio de bolso. E aí foi criado o relógio do pulso. De pulso. Foi usado bastante na época das guerras. E tem um aviador, que é o Santos Dumont, bastante conhecido, que ele pediu que um amigo dele, que trabalhava com joias, fabricasse o relógio de pulso para que ele pudesse observar melhor os seus experimentos com a aviação. Mas esse relógio que vocês estão vendo não é o que a gente usa atualmente não, porque o que a gente tem já está bem mais evoluído, que é o relógio de quartzo. Já possui um mecanismo bem mais avançado. Se ele quebrar, você pode trocar uma pilha, pode também levar para o conserto, porque já é um relógio mais atualizado. E ele marca as horas, mas também a gente pode verificar minutos, pode verificar até outras informações, como esse que vocês estão vendo aí na tela, né? E temos aqui, por último, o relógio digital, que inclusive é igual a esse que eu estou usando hoje aqui com vocês. Qual é a diferença do relógio digital para um relógio que se usava antigamente, um relógio de pulso ou um relógio de sol? O relógio digital vai trazer muito mais opções e muitas informações para as pessoas, né? Esse aqui, por exemplo, ó, você consegue conectar o celular. Se por um acaso você receber uma ligação, o relógio digital consegue dar a notificação de que alguém está ligando para você. E para as pessoas que conseguem, que gostam de fazer exercícios físicos, ele consegue marcar quantos passos você já deu, quantos quilômetros você já percorreu. Bastante interessante, né? Então, olha só, em quanto tempo passou, como os relógios foram evoluindo. E a tendência é que evolui cada dia mais, essa evolução seja constante, porque o ser humano está sempre estudando, está sempre inovando e sempre criando. Mas me responda uma coisa, aí na sua casa, tem algum relógio? O relógio que tem na sua casa parece com um desses modelos que eu mostrei para vocês?
Tem alguns desses modelos aqui que vocês nunca viram pessoalmente? Como eu falei para vocês, né? Esse relógio de sol e esse relógio de água, eu nunca vi de perto. Só em filmes e em livros também. Geralmente na nossa casa a gente tem o relógio de ponteiro, né? A mãe da gente gosta de colocar na parede e ela consegue marcar. Está perto da hora do almoço. Se aquele feijão que está no fogo já está pronto para todas essas atividades, a gente precisa marcar o tempo. Antes o ser humano não tinha esse costume, né? Como eu comentei, precisava observar o sol, precisava observar a lua. Mas hoje em dia surgiu essa necessidade de se organizar, de marcar o tempo para poder realizar as atividades. A gente tem hora para chegar na escola, hora para recrear, hora de ir para casa também. Por isso que é tão importante a gente também conhecer um pouco sobre os relógios. Eu sei que não é tão fácil enxergar a hora, entender no relógio de ponteiros, né? Mas se você se dedicar, pedir ajuda aí aos seus familiares, você vai aprender rapidinho a entender o número para as horas, o ponteiro grande, o que significa, e o ponteiro pequeno, e também os minutos, tá? Mas também temos essa facilidade do relógio digital, que com um toque você consegue ver bem as horas e os minutos, tá bem? Agora vamos para o nosso desafio, que no início da aula eu falei que vocês iam gostar bastante. E é o seguinte, vamos construir um relógio. No desafio de hoje, você vai colocar aí seus materiais de arte para trabalhar. Vamos precisar de tesoura, papel, cola e você vai criar um relógio. Pode ser um relógio de pulso, pode ser um relógio de ponteiros de parede e quem sabe um relógio de sol. Então, vou deixar esse desafio para vocês. Tem uma dica. Você pode criar um relógio de ponteiros e pedir emprestado aí a sua mamãe um grampo de cabelo para que você possa girar os ponteiros do relógio. E aí você pode brincar de marcar as horas. Você pode também brincar de compreender os números. Quais são os números que o ponteiro está mostrando? Pode até fazer matemática, tá? Criar 2 ponteiros e fazer a soma desses números. Dá para brincar bastante com o relógio, tá? Mas a parte principal é, depois que você construir o seu relógio, você mandar uma foto aqui pra gente. Pode mandar para o seu professor, e ele manda aqui, ou pode colocar lá no Instagram da Secretaria de Educação, tá certo? E eu vou esperar esse relógio chegar aqui. Eu quero que você use sua criatividade, pense aí nas cores que você mais gosta, e até nos personagens também, porque você pode fazer um relógio personalizado, usando aí os animais, se você gosta, ou personagens de desenho, tá bem? Mas não esqueça de construir o seu relógio, de colocar os números na ordem e posição correta, tá bom? Do número 1 até o número 12. Todos numa posição, ok? Vou ficar aguardando o seu desafio chegar. Na próxima aula, com certeza eu vou perguntar se você conseguiu cumprir. E lembre-se bem de organizar o seu tempo, porque criança também precisa ter a sua rotina, ter o seu dia organizado. Hora de brincar, hora de guardar brinquedos, hora de almoçar, hora de descansar também. E principalmente hora de dormir, tá bom? Um grande beijo. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau!